Então, não tem como uma empresa que está cobrando R$ 400 ter um equipamento homologado dentro dos padrões, tá ok? Depois que você juntou toda essa documentação, ele vai te entregar numa pasta. Essa documentação vai ter validade de 1 ano, tá? Ela vai ter 1 ano de validade. Esse é o prazo que o bombeiro vai estipular ali. Então, tem que ter anualmente sendo feito esse trabalho de verificação e acompanhamento. Então, tem que estar sempre acompanhando. Choveu, houve-se a suspeita que houve essa descarga elétrica, porque ninguém está monitorando isso, tem que se fazer uma nova verificação. Uma verificação ela é bem mais simples do que um laudo. A verificação ela é composta por quê? Uma inspeção rápida, ali verifica se todos os cabos estão de acordo, se nada está oxidado ou rompido e faz a aferição. Em torno de 40 minutos a 1 hora é possível fazer isso. Já o laudo não, ele leva-se pelo menos metade de um dia de serviço, porque eu tenho que vir verificar as cordoárias, verificar conexões, todas as conexões, se elas estão passando condutividade entre elas, fazer aferição em vários pontos, fazer teste de continuidade, tá? Então é importante que o síndico esteja atento a isso, porque às vezes tem gente que faz laudo sem nem visitar o local. É impossível, pessoal. Não tem como você fazer um laudo sem visitar o local, sem inspecionar e sem ter o contato físico, tá bom? Então você vai ter uma outra situação, que é o quê? É o cara que te oferta um laudo barato e não analisa a sua estrutura. Quando eu faço aquela primeira análise da sua estrutura, se ela for estrutural ou válida, existe metodologia diferente e o bombeiro vai te cobrar um laudo diferente. Se ela for estrutural, eu tenho que obrigatoriamente fazer o teste de armadura. Tá? Então, pera um pouquinho, deixa eu entender. De acordo com o sistema do edifício, é um laudo diferente. É um laudo diferente. São 2 laudos diferentes, tá, pessoal? E o bombeiro vai cobrar esse laudo de você diferente. Porque se o seu é estrutural, você vai ter que fazer o teste de armadura. O que é armadura? É a estrutura de ferro do prédio, tá? Como é que é feito isso? Gente, é uma coisa que às vezes pode até parecer bizarro, mas não, é usado uma máquina de solda para isso. Isso tá dentro da NBR, é procedimento. A gente vem com um cabo de 10 milímetros, lança de cima do prédio até embaixo, liga na estrutura em cima e executa uma solda. Se ele soldar na parte de baixo, a sua estrutura está apta. Mas aí tem um porquê. Fui buscar o porquê. Eu olhava aquilo e falava, não, mas se eu passar energia, também tá bom, certo? Teoricamente é isso, porque o que? A solda é apenas a energia de um ponto a outro. Não, por que é usado uma máquina de solda? Por causa da alta amperagem. E aí o que acontece? Como os ferros estão encostados no outro, quando esse ferro começa a oxidar ali pela ação da corrosão, ele começa a oxidar, criar ferrugem entre ele. Quando você passa essa alta amperagem, o que ele faz? Ele derrete, ele esquenta, derrete e gruda. É uma alta caloria, né? Exatamente, é uma temperatura muito alta. Então o que ele faz? Ele faz um reforço na sua estrutura. Isso daí é importante. Bom, segundo foi a informação que eu obtive. Não, mas é interessante mesmo, né? Outra coisa importante, se for do laudo. A empresa, a partir do momento que ela emite um laudo, ela tem que comunicar ao CREA ou não tem necessidade? Ela guarda a documentação, só no momento de fiscalização ela apresenta isso? Não. No momento que ela faz o laudo, ela já registra isso no CREA. Então o que ela vai falar? O condomínio A está hoje regular com o seu sistema de Então a empresa tem que apresentar esse laudo ao CREA, né? Nós apresentamos. Esse laudo ele é credenciado lá no CREA. A gente manda, faz o registro, o CREA leva 2 dias, até 2 dias, para me dar o retorno se esse laudo foi aprovado ou não. Então sim, uma boa questão, que a gente está falando lá atrás das pessoas virem assinar o laudo, né? Como é que o síndico sabe, ele pode descobrir que aquele laudo foi aprovado? Não, porque eu posso redigir um laudo aqui, carimbar e assinar, botar meu CREA. Como é que ele faz para verificar se esse laudo foi apresentado ao CREA ou não? Porque às vezes pode estar comprando gato por leve. Exatamente. Isso acontece muito no mercado. Aquele de R$ 400 lá do mercado do Google é esse daí, tá? Muitas vezes o cara nem vai ao local, nem registra, porque só a taxa de registro custa quase R$ 100.
Se ele está cobrando R$400... Então, sim, eu acho que... Talvez até te cortei, né? Mas então quer dizer então, que o síndico pode exigir, por exemplo, o cara nota fiscal do registro do laudo, para comprovar que esse laudo foi registrado junto ao CREA. Exatamente. E vem um registro, tá, pessoal? Vem um registro com o número e com o QR Code, tá? A gente pode apresentar aí para vocês aí, a gente vai colocar no vídeo uma cópia do laudo desse, vamos ocultar o nome do pessoal, tá? Pessoal, esse daqui é o que vocês têm que ver, tá? Então, isso é importante, tem um QR Code, tem o seu endereço, tem um número de protocolo que foi protocolado. Ele leva até 48 horas para ser aprovado pelo CREA. Então, com esse documento, você pode ligar no CREA e falar assim, olha, esse documento é válido? Entendeu? Entendi. E aí o CREA vai te dar esse respaldo. Porque o bombeiro faz isso. Quando você vai à fiscalização do bombeiro, ele pega a sua pastinha lá com o seu laudo, com o seu registro, ele tira uma foto e ele consulta no CREA. Então vendo sim, isso é importante então, porque mais um adentro para vocês estarem procurando, pesquisando, porque acontece, não é só um papel, tem que saber o registro, a origem. Eu achei interessante porque eu fiquei na dúvida, o cara é muito fácil que a pessoa vai lá, assina, bota um CREA que não existe, por exemplo, cria um carimbo, né? Mas tem essa questão, você pediu a nota fiscal do registro, veio o número tudo, né? Identificando. Outra questão importante, Cleiton, hoje, qual dos dois modelos você indicaria para um condomínio hoje, que tem mais, sim, eficácia no caso? Na verdade, você só um deles que você pode mudar, que é o quê? O gaiola de Faraday. Você consegue manter ele. O estrutural você não consegue alterar ele, porque ele foi feito no projeto. Agora, se eu tenho um estrutural, eu consigo mudar ele por gaiola. Então, já aconteceu, tá, pessoal? Eu já tive situações, algumas vezes não é tão incomum, aonde a construtora fez um serviço mal feito, e aí esse estrutural, ele não está mais gerando a qualidade. E também, às vezes, você leva 5, 6 anos para construir um prédio, a situação muda, né? Exatamente. Climática, tudo muda. Então, nesse período, pode ser que o seu estrutural não esteja mais tão eficiente. E aí, o que a gente faz? A gente vem e faz uma gaiola e faz externo. Ou com chapa de alumínio, ou com cordoalha, seja qual for a metodologia utilizada. A gente consegue mudar. O que a gente não consegue é pegar um gaiola de Faraday e estruturar ele, tá? Porque o prédio não foi pensado dessa forma, não vai ter a ferragem necessária para fazer com que essa condução seja 100% eficiente. Leite, na minha pesquisa, eu vi alguns questionamentos assim, o seguinte: tem um para-raio e mesmo assim ainda queima eletrodomésticos nas residências. Como é que funciona a situação? Tem como eu criar um modelo também para proteger esses eletrodomésticos, cada apartamento ou não? Ele só está ali para proteger o todo do... Sim. Na verdade, entra no aterramento do condomínio. É o aterramento de entrada. Existe um equipamento chamado DPS, que é Dispositivo de Proteção de Surto. O que esse equipamento faz? Ele fica medindo a sua tensão o tempo todo. Passou de 240 volts, o que ele faz? Ele abre e joga essa tensão para o aterramento. Então, a grande maioria dos condomínios já tem isso, porém, ele queima. Pessoal, ele é o equipamento que é feito para ser sacrificado. Custa em média entre 70 e 250 reais o seu equipamento, vai depender da classe, do tipo de equipamento que você está usando. Seu condomínio foi projetado para usar, mas ele é feito para ser sacrificado. Ele é o ponto de sacrifício. Ele funciona como se fosse um fusível. Então, o que acontece? As pessoas não dão tanta importância ao que está dentro parede, dentro do quadro. Mas, pessoal, às vezes vocês têm uma série de queimas dentro do seu prédio, dentro do seu apartamento, e aquilo é um equipamento muito barato. Às vezes queima TVs, tudo, em uma queima só você tem um prejuízo de 10, 15 mil reais. Porque assim... Onde você poderia ter gasto 500 reais para arrumar. Não, mas assim, igual eu falo, às vezes que o síndico, às vezes falta informação, muita coisa, engenharia, elétrica, recursos humanos, direito, você vê uma coisa risória na estrutura do prédio, para pensar 50, 70 reais, falou 250 reais, né? Outra coisa, vamos lá, é a questão do laudo, voltando parte do laudo. Uhum. Qual é a média de preço de um laudo para o síndico ficar tranquilo? Eu não acho que esse laudo aqui está no valor acessível, vai ser um profissional capacitado, vai ter reconhecimento pelo CREA, essas questões todas. Olha, variação. Hoje uma empresa onde o engenheiro responsável, o proprietário dela, o custo mínimo é de R$1.000. Mínimo. A gente está falando por edificação de apenas uma torre, até 15 pavimentos. No mínimo,
R$ 1.000. Esse é o valor mínimo que isso tem. Agora, se você tem 2, 3, 4 torres, isso daí vai se elevar, tá? Isso a gente está falando do quê? De um laudo por gaiola de Faraday. Se é estrutural, o tempo é muito maior, o custo é muito maior. Então, o valor mínimo hoje de mercado seria de R$ 1.500. Qualquer pessoa que esteja cobrando menos do que isso, em algum lugar da cadeia está quebrado. Por quê? Ou ela não está registrando, ou o equipamento dela não é um equipamento homologado, ou ela não tem todos os custos que se tem hoje para uma empresa se manter credenciada junto ao CREA, junto ao bombeiro, porque não é barato. Então, o custo ficou abaixo disso. Pessoal, abre o olho. Vamos pesquisar, vamos ver quem é essa empresa, se ela está correta, qual é o equipamento, vamos pedir os laudos, vamos pedir o registro dessa empresa, porque alguma coisa está errada, porque a conta não fecha, não tem como eu gastar 800 reais de custo fora imposto e te cobrar menos do que R$ 1.000. Eu acho que é meio suspeito, né? É Por isso que eu perguntei pra você, porque a gente tem uma variação de preço, né? Exatamente. É igual eu falo, vender carro na feira, pelo que tem aqui em Brasília. Você pega o mesmo carro no começo da feira, um preço, lá na feira tá na metade. Então, exatamente. Você pega um pouco de parâmetro, fala, pô, o que é certo, o que é ruim. Exatamente. Muito na dúvida, e essa né? verificação que tem quando cai uma descarga no período chuvoso, ela é bem mais barata. Ela é um custo de um dia do profissional. Porque é só uma verificação, no caso, tem laudo, não precisa ser um engenheiro, tá, pessoal? Para essa verificação não precisa ser um engenheiro. Pode ser um eletricista ou um eletrotécnico, tá? Porque ele não está indo lá para poder fazer um laudo, ele está indo lá para fazer uma verificação. Então, quem vai fazer a verificação é quem? É o equipamento. Ele simplesmente vai ligar. O equipamento é muito simples. Ele liga na cordoária, liga na energia, o equipamento pega essa energia e manda para o aterramento. E aí ele vai medir o tempo que essa energia levou para se dissipar na Terra. E aí ele te dá resistividade. Se ele tiver com resistividade alta, aí sim, ele vai chamar um engenheiro e falar: engenheiro, essa medição está alta. Aí o engenheiro vai entrar em contato com o condomínio e vai falar: se tiver uma anomalia no nós vamos ter que avaliar o seu sistema como um todo. Aí você realmente vai ter um custo mais alto. Tá? Agora uma curiosidade, vamos lá. Nos condomínios horizontais, no caso, né? Tem como colocar um para-raio para todo condomínio ou é só por residente? Não entendi. Tem como se dissipar isso, né? Não tem. Você tem como colocar um para-raio para abranger uma certa distância. Cada para-raio vai dar uma cobertura de uma distância, tá? Mas você não consegue cobrir todo um condomínio. Até por causa do espaço também, exatamente, né? O espaçamento, o relevo, árvores, antena residencial. Tem gente que vai lá, pega uma antena, coloca uma antena muito alta, essa antena tá furada na parede, pega numa estrutura metálica, aquilo vira um para-raio. Tem que ter cuidado, então, tá vendo, amor? Você, quando bota a antena lá de fora, cuidado, né? Agora, uma coisa, pessoal, que é muito comum em todo condomínio, tá? Antena, cabeamento da antena passando em cima de cordoário. Gente, não pode. Cuidado com o técnico lá das empresas, tá? De TV a cabo. Porque se você passou o fio por onde vai passar 40 mil amperes, pessoal, você vai torrar um monte de TV. Vai torrar a antena coletiva e vai sair queimando tudo. Para isso tem a tubulação correta, tem o local correto. Quando é feito o projeto, existe já os locais corretos para você fazer a instalação da antena. Então é importante que o síndico, toda vez que quando ele assume, ele esteja de posse de todos os projetos e faça essa revisão. Chame uma empresa que seja fora do prestador de serviço, das operadoras, e fala: olha, tá aqui o meu projeto, aonde que é o local correto, vamos botar essas antenas. Porque isso atrapalha. É muito comum que nós chegamos para fazer laudo de SPDA em condomínios e tem uma antena acima do para-raio. Porra, que vai ser o primeiro a captar ela virou para-raio, pessoal. Aí o cara ainda pega lá embaixo, lá liga no ferro, liga uma cordoária no ferro direto na cordoária. Ela virou para-raio. Só que esse para-raio está com um fio ligado na sua antena coletiva. Tá? Então é importante que quando você contrate um profissional para mexer com a antena coletiva, você tenha o mesmo requisito que você tem. Tem que ser uma empresa credenciada ao CREA. Isso é importante, pessoal. Seja para furar uma parede dentro do seu condomínio. Não vamos por mais barato, porque o mais barato pode sair caro. Uma empresa credenciada no CREA, ela tem responsabilidade técnica. Não adianta. Uma coisa é eu chegar lá e danificar a sua instalação e isso
porventura vir lá na frente pegar fogo, coisa do tipo, e eu tenho uma responsabilidade legal. Assim... Já o Zezinho... Mas o que é importante, assim, que nesse bate-papo a gente estava aprendendo o seguinte, que muitas coisas é prevenção. Você vê, coisas baratas, né, igual a questão do para-raio, a questão, quer dizer, daquele equipamento que faz, DPS. Né? DPS, sim, são coisas baratas. Sim, é mais questão de atitude mesmo, né? Exatamente. E procurar orientação. Hoje, por exemplo, a série tecnologia, existe algum contrato de manutenção mensal ou você só vai quando o síndico solicita? Não, nós só trabalhamos hoje com preventivo. Nós praticamente não trabalhamos com corretivo. Por quê? O corretivo, tem um monte de empresa fazendo isso. Então, quebra aqui, ele arruma aqui, na outra semana quebra de novo. Nós não. Nós trabalhamos com o quê? O condomínio faz um contrato conosco e nós vamos dando essa manutenção corretiva para que ele não tenha o problema. Porque o problema custa caro para todo mundo. Custa caro para mim, custa caro para o síndico, custa caro para o condômino. Porque no final das contas, nós estamos aqui todos para quê? Para que o condômino esteja tranquilo, esteja sossegado, ele consiga ter a vida dele sem se preocupar se eu tenho que sair de casa, eu tenho que desligar meu equipamento, meu portão vai abrir, não vai abrir quando eu chegar, o controle de acesso vai estar funcionando, a biometria vai estar funcionando, o SPDA, se cair um raio, vai funcionar. Entendeu? Eu acho que o condomínio ele paga a taxa condominial que é a tranquilidade, que é o retorno, na verdade, né? É igual a gente paga o imposto caro, a gente queria o quê? Saúde, né? Uma estrada boa. Mas eu acho que a intenção é essa, né, cara? É interessante. Outra coisa, eu pesquisei e vi que tem algumas normas que regem essas questões, né? Igual a NBR 5674, que ela fala sobre manutenção, né? Uhum. Como é que funciona? Fala um pouquinho aí pro síndico entender um pouquinho dessa norma aí. Então, as NBRs em geral, ela visa o quê? Criar procedimentos, tá? E normatizar cada coisa. Hoje é muito comum que você veja nos condomínios que as pessoas não se atentem à manutenção preventiva, a fazer com que as coisas estejam dentro das normas. O que nós visamos hoje é o quê? É trabalhar dentro dessa norma e fazer com que a manutenção esteja da forma correta. Então existem algumas coisas, por exemplo, o DPS. O DPS ele tem que ser verificado a cada 2 meses. Cada 2 meses? A cada 2 meses. Por quê? Se houver um curto na rua, vamos supor que um carro bate num poste, fecha um curto e sobe uma alta tensão numa fase onde era para estar passando 200 e 220, ela chega a 380. Esse DPS vai ser sacrificado. Só que acabou a energia. O síndico às vezes não estava lá, ou a pessoa não estava lá, simplesmente acabou a energia voltou. Só que o seu DPS ele já está queimado. Ou seja, você perdeu a proteção da sua rede. Então, existem muitas coisas que têm que ser verificadas, normatizadas, que foram normatizadas para você fazer uma verificação periódica. E eu consigo fazer isso com a visita emergencial? Não, pessoal. Isso só é possível ser feito dentro da manutenção preventiva. Que isso daí você tem que ser feito. O próprio condomínio pode criar isso. Nós podemos disponibilizar depois na descrição do vídeo alguns procedimentos que vocês podem adotar dentro do seu condomínio, seja com a sua própria equipe de manutenção ou seja com uma equipe de manutenção terceira, tá? É importante que seja normatizado para que você saiba quanto e quanto tempo você tem que fazer verificação de cabeamento, quanto tempo você tem que fazer verificação de DPS, quanto tempo você tem que fazer verificação de quadro. Existe, dentro da norma, existe uma normativa, eu não me lembro agora qual que é o item, mas que você tem que fazer um relatório termográfico dos seus quadros de energia. É parte de calor, né? Exatamente. Só pra você lembrar, assim, parte de calor do... Muitas vezes. Vou citar aqui um caso que aconteceu comigo recentemente. Nós somos em um condomínio, que é um condomínio hotel, não vamos citar o nome, que o pessoal sentiu um cheiro de queimado. Aí chamou uma empresa. E aí a empresa foi lá, olhou, não tem nada. Aí sentiu o cheiro de queimado de novo no outro dia. Achou que o problema era com a empresa. Chamou outra empresa. A outra empresa foi lá e nada. Aí chamou nós para ir lá. Aí nós chegamos pro síndico e falamos, olha, infelizmente... damos uma olhada, não tem nada que é aparente. Nós temos que verificar, fazer uma verificação da sua rede, um monitoramento da sua rede. Passamos o preço para o síndico. Olha, fica tanto para fazer isso e tal. E aí o síndico, não, tá caro, não é ideia, a gente tá com orçamento apertado, obrigado. Uma semana depois, o que aconteceu? O quadro pegou fogo.
que aconteceu, pessoal? Simplesmente o quadro só ficava com cheiro de queimado quando o pessoal ligava a sauna. A energia, né? Exatamente. O que aconteceu? Sobrecarga. Deu uma sobrecarga na energia, pegou fogo no quadro. Se tivesse feito um relatório termográfico, como é que feito esse relatório termográfico? A gente coloca um equipamento, ele vai medindo a temperatura durante 24 horas de todos os circuitos. A gente tira foto, bota as câmeras térmicas lá para fazer essa verificação. E aí a gente consegue identificar qual quadro que está com problema, qual circuito que está com problema e isolar aquele circuito antes que pegue fogo. Porque energia, pessoal, ela vai pegar fogo, é o caminho dela. Ela vai aquecer. Só o ato, muitas vezes, um conector folgado, que não precisa de muito, apenas um cabo folgado, ele é suficiente para incendiar um quadro. Por mais que os equipamentos ali sejam retardantes de chama, você tem equipamentos, tem partes ali que são partes plásticas que não são retardantes. O que vai ser retardante é apenas a capa do cabo e o disjuntor. Mas mesmo assim, ele ainda vai pegar fogo e ele vai se extinguindo esse fogo ali durante... E assim, eu estava conversando antes, né, antes de começar o nosso vídeo, porque é muito questão de política, né? Muitas vezes só quer preocupado que todo mundo tá vendo, né? Exatamente. Área comum, piscina, sala, a gente esquece um pouco essa parte de energia, de elétrica, que é uma questão importante também, a parte dos para-raios, tudo fica escondido, né? Acaba que ninguém só vai se atentar quando acontece alguma dificuldade, algum problema dentro do condomínio, né? Então, fica atento a isso, é muito importante. Outra coisa que eu acho importante, síndico, quando você for contratar uma empresa, leve esse profissional para conversar também com os moradores, faça uma assembleia, para explicar, porque são questões técnicas. Talvez a pessoa não vai, o técnico vai saber explicar e a maneira correta de ser feito aquilo, entendeu? Isso é muito importante. Ô, Cleito, vamos lá, fala um pouquinho da Célia Tecnologia, o trabalho que vocês desenvolvem em Brasília, o tipo de produto que vocês trabalham aqui. Vamos lá. Como eu falei inicialmente, a Célia Tecnologia nasceu em 2008. Inicialmente, com a área de TI, nós fomos ampliando o nosso leque de serviço. Hoje nós temos mais de 94 pontos de manutenção em Brasília. Cuidamos hoje da rede Cascol de combustíveis, que é a maior rede de combustível de Brasília, com a parte elétrica, CFTV deles, elétrica e hidráulica. Trabalhamos hoje com soluções de grande porte, desde portaria virtual, a controle de acesso para piscinas, o SPDA. Nós damos hoje consultoria para um condomínio em todos os requisitos que tangem a tecnologia. Se tem elétrica ou se tem tecnologia envolvido nesse negócio, nós estamos atuando com o condomínio. Não só para ir lá e oferecer um serviço e vender o serviço, porque nós não fazemos isso. Nós vamos lá para entregar soluções. O que o síndico precisa. Nós chegamos lá e mostramos para ele muitas vezes aquilo que ele não conhece, aquilo que ele não sabia que precisava. Ou mostramos para ele que ele tem um problema que ele acha que é insolúvel, mas a gente consegue resolver. Porque igual eu falei, né, é uma questão técnica. Exatamente. Você tem que pesquisar termos que você não está habituado no seu dia a dia, no seu linguajar. Exatamente. Então, assim, é uma coisa meio complicada mesmo. Eu pesquisei também e conversei com alguns síndicos e debateu muito com isso, né? Quando uma coisa interessante que eu estava vendo, que vocês falam de cabeamento estruturado, o que seria o cabeamento estruturado? Cabeamento estruturado. Cabeamento estruturado é todo cabeamento que envolve o condomínio, seja ele seja ele de interfone, telefonia, o cabeamento UTP, que ele é mais conhecido, o cabeamento estruturado é mais conhecido direcionado para o cabeamento UTP, que é o cabo de rede, o azulzinho. Mas todo o seu cabeamento, uma vez que ele corre dentro de uma estrutura, ele é um cabeamento estruturado. Tá? Então, sistema de TV coletiva, internet coletiva dentro do condomínio, que é algo que hoje está acontecendo muito, que vira uma fonte de renda para o condomínio. O condomínio compra um link dedicado, isso a gente já tem algumas experiências aqui em Brasília, está dando muito certo. O condomínio compra uma internet dedicada, vai lá, estrutura todos os prédios, chega com essa internet para todos os apartamentos. O condomínio gere isso e o condomínio consegue gerar receita. Interessante, né, cara? Não, isso é algo que agrega valor. Porque o condomínio, se ele viver somente da taxa ali do condomínio, ele não consegue fazer muita coisa. Então, qual que é a ideia? A gente levar soluções para os condomínios onde ele consiga agregar receita. Então, nós fizemos... Some, né? Exatamente. A nossa proposta é o quê? O condomínio vai lá, coloca um link dedicado de fibra, chega no condomínio, a gente estrutura todo o serviço que vai rodar
E aí a partir dali a gente coloca isso em cada apartamento. O condomínio nos contrata para prestar a manutenção. A partir dali, o condomínio simplesmente ele só recebe. Ele não tem mais o que fazer. O que ele vai fazer? Muito bom. Hoje, porque assim, se você for avaliar hoje, o que acontece? Você vai colocar a internet na sua casa. Você tem que colocar TV, telefone que você nunca vai usar e colocar. Eles te obrigam, na verdade. Exatamente. Né? A grande maioria das pessoas só precisa do quê? De internet. Eu chego na minha casa à noite, eu simplesmente vou ver meus e-mails, vou resolver alguma coisa de trabalho e dormir. Eu não quero ver TV. Eu não quero telefone. Ninguém me liga na minha casa. Na minha casa eu tenho um telefone há 3 anos que eu não sei nem o número. Mas é a vida casada, né, cara? Então o que acontece? O condomínio consegue prestar esse serviço. E ele consegue gerar uma receita. Entendeu? Então, se você for colocar hoje uma média de preço, você vai gastar em média R$150 para ter internet na sua casa. Você tem que botar TV a cabo, tem que botar isso e aquilo. O condomínio consegue colocar isso a R$50 por condomínio, para cada condomínio, tendo uma margem de lucro de R$15 em cima de cada um. Olha, fica a dica aí se a gente quiser interessar mais. Outra coisa importante que eu vi, vocês também trabalham com controle de acesso, né, biometria e alfanumérico. E eu fiquei curioso, o que seria essa questão alfanumérico? Alfanumérico é o teclado, pessoal. É o tecladinho ali, aquele tecladinho. Mas hoje a gente avançou muito. Hoje você tem, porque a biometria, muita gente assimila somente ao dedo. Biometria não, pessoal. É qualquer coisa qualquer parte do seu corpo. Ela vai dar. É bio, de biologia, e a tria, que é da estrutura, das medições, tá? Então você consegue hoje nós já temos equipamentos instalados aonde você consegue fazer um reconhecimento facial e liberar. Já tem aqui em Brasília? Nós já temos isso. Nós podemos fazer demonstração para um condomínio com isso.